Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Hoje eu quero falar sobre o vórtice de plasma em campos magnéticos. A gente vai analisar um vídeo. É um vídeo que eu achei no YouTube. Bom, eu decidi falar sobre o assunto porque eu achei interessante mesmo, porque isso pode, vamos dizer assim, fornecer evidências para nós o suficiente de que o universo realmente é elétrico e magnético. A gente sempre discute essas questões aqui no canal, sempre trago assuntos relacionados ao universo, a origem do universo, natureza da Terra, formato da Terra, etc e tal, porque fazem parte dos assuntos de ciência, certo? Que eu abordo aqui. Pois bem, então, é um assunto interessante, a gente vai analisar um vídeo e a gente vai ver que isso pode responder muitas coisas para nós. Então vamos lá. Bom, então é o seguinte, se você for pesquisar no YouTube sobre vórtices de plasma, vocês vão encontrar alguns desses vídeos aqui, ó. Plasma, vórtice de plasma em um campo magnético. Aí aqui, ó, a ciência por trás do vórtice de plasma, certo? Ciência por trás do vórtice de plasma. São vídeos que você vai encontrar se você pesquisar esse assunto no YouTube, certo? Aí aqui, ó, você vê mais vídeos sobre o assunto, né? Arco de plasma em campo magnético, e a gente vai analisar alguns desses vídeos aqui. Na verdade não, na verdade um vídeo só, certo? Desses vídeos aqui a gente vai analisar um. Então tá aí, mais um vídeo sobre esse assunto. Então vocês podem ver que tem uma série de vídeos no YouTube falando sobre o mesmo assunto. Pessoas independentes, como eu e você, fazendo experimentos em casa, certo? E provando, né, observavelmente, né, e repetidamente, porque ciência é repetição, reprodução e observação, eles conseguiram observar vórtices de plasma sendo criado por campos magnéticos. Claro, tudo isso sendo reproduzido a micro escala em laboratórios, são modelos de laboratórios, e a gente vai dar uma olhada e ver que tudo isso aqui é fascinante. Pois bem. Bom, então esse é o vídeo que a gente vai analisar, galera, do canal Magnetic Games. Esse vídeo aqui, ó, é vórtice de plasma em um campo magnético. Aqui vocês podem ver dois arcos, né, arcos de plasma, e está sendo gerado ali um vórtice de plasma, certo? Esse negócio roxo que vocês estão vendo é a manifestação desse vórtice. Bom, então tá aqui, ó, um modelo de laboratório. O cara tá lá montando o equipamento. Daí ele tem dois ferros aqui que me parecem de alumínio, né? Aí ele tem aqui essas espécies, esses braços aqui, né? Esses tentáculos como se fossem mini alicate. Aí a ideia do cara aqui é fazer o que? Ele vai prender essa mini barrinha de ferro aqui que ele tem. Ele vai prender e vai, porque a ideia dele é montar o arco de plasma, certo? Daí ele vai fazer os esqueminhas aqui, certo? Como vocês podem ver, ó, aqueles tentáculos ali, né? Que tem como se fosse um mini alicate, está segurando o ferro. Daí ele vai pegar um arco de plasma, né? E esse mini arco de plasma ele vai colocar em cima, né? E aí que ele vai fazer? Olha só. Bom, então aqui, ó, ele já deixa tudo pronto no esquema. Aí o que acontece? Sempre quando ele toca com aquele bastão de ferro, né? Sempre quando ele toca esse bastão, né, no ferro que está sendo segurado pelos aqueles dois mini tentáculos ali, o que vai acontecer? Vai gerar um campo magnético, né? Ele está adicionando uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica está criando vórtice de plasma dentro desse arco de plasma, esse arco que tem uma forma circular, né? Esse arco redondo de plasma. Então é muito interessante, ó. Vamos ver mais. Então está sendo gerado um mini campo magnético aqui, né, com essa corrente elétrica que está sendo adicionada, né, e ao mesmo tempo está criando esse vórtice de plasma. Então é bem interessante. Isso aqui está sendo reproduzido no laboratório, né? É um modelo assim de micro escala, mas isso aqui, no meu ponto de vista, também ajuda a evidenciar coisas que eu já falei aqui no canal sobre a questão da inversão do campo magnético e a questão do plasma.
Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre o plasma e a gente sabe, né, com todos os vídeos que eu já fiz aqui, que a gente já estudou, que o plasma compõe cerca de 99,9% de todo o universo, certo? E aqui a gente pode ver uma coisa muito curiosa. Ele está gerando plasma, certo? Nesse arco de plasma, com essa corrente elétrica. E é semelhante, se vocês forem parar para pensar, é bem semelhante àquele modelo que eu já mostrei várias vezes aqui no canal do David LaPointe, certo? Quando ele pega aquelas duas cumbucas e ele está gerando aquele campo magnético, né? No vídeo lá dele, The Primary Fields, né? Os campos primários, já indiquei algumas vezes aqui no canal, né? Esses vídeos dele, porque eu dei créditos a esse canal, porque ele fez um trabalho sensacional mesmo, de verdade. E ali ele consegue gerar plasma numa câmera de vácuo, certo? Com aquelas cumbucas, e no meio das cumbucas ele consegue gerar plasma adicionando uma corrente elétrica de mais ou menos 70.000 volts, por aí. Então o cara consegue reproduzir aquilo ali, claro, ele tem uma patente por cima disso ali, daquele projeto, né, daquele experimento, daquele estudo ali que ele estava fazendo, certo? E isso ali é reproduzível, observável e claro, é um método que repetir, que vamos dizer assim, que é possível se repetir, certo? Ou seja, faz parte dos pilares para se fazer ciência. Repetição, observação e reprodução, certo? Ou seja, isso é ciência de verdade. E aí, se você tiver o conhecimento necessário e os equipamentos corretos, você consegue fazer funcionar, certo? Bom, eu vou deixar esse vídeo na descrição, certo? É um vídeo interessante. E aqui tem uma imagem do cientista pesquisador Eric Dollard, que acreditava que a Terra era elétrica, né? Que a natureza da Terra era elétrica, o universo em si. E ele diz: o Sol só é visível se estiver dentro da nossa atmosfera, que é o que eu concordo. E a gente vai ler um pouquinho sobre ele aqui. Bom, então tá aqui, né? Eric Dollard, né? Nasceu nos Estados Unidos. E aqui tem uma acusação contra ele, chamando o cara de charlatão. Uau! Por que será que ele era chamado de charlatão? Bom, a gente vai descobrir isso em breve. Então aqui diz que Eric Dollard é um engenheiro elétrico americano e suas teorias enérgicas e corpos de trabalho, ligando o pensamento de Nikola Tesla e mais dois pesquisadores aqui, né? Diz aqui que representam alguns dos materiais marginais mais pseudocientíficos já publicados e inspiraram uma geração de pesquisadores alternativos a continuar suas explorações e experimentos. Uau! Materiais marginais mais pseudocientíficos. Por que será que o pessoal pensa dessa forma sobre esse cara? Vamos ver então. Bom, então vai ter uma parte aqui que eles vão dizer o seguinte, ó: a bobagem acreditada por Dollard. Ou seja, o cara não pode expor o pensamento dele, o cara não pode expor o pensamento científico que ele tem perante a comunidade científica, certo? Porque justamente esse tipo de coisa que acontece, né? O cara é chamado de charlatão, os trabalhos que o cara publicou, né? Os trabalhos que ele inventou vão ser taxados como material pseudocientífico, material marginal e por aí vai. Vocês percebem? Qualquer tipo de pessoa que tem um pensamento um pouco diferente do consenso científico, né, dessa ciência dogmática aí de hoje, que a gente vê na superfície, né, automaticamente a pessoa perde credibilidade. Então vamos ver aqui. Então aqui diz o seguinte: apesar de Dollard não ser astrofísico, ele se acredita capaz de dar informações sobre o que não sabe. Uau, não era o cara que sabia. Quem sabe é o blogueiro que está escrevendo aqui a biografia do cara, né? Que é uma biografia bem mal feita. Boa parte aqui da informação sobre o cara que você vai ver aqui nesse material aqui da Wikipédia, boa parte das informações é só ridicularizando o cara, é só desmerecendo o cara, certo? E aqui tem alguns pontos aqui, né, que ele acredita, né? E é bem interessante, eu acho que vale a pena compartilhar, que é o seguinte, ó. Bom, ele afirma que o Sol não tem nenhuma estrutura interna, né, que está vazio. Ele afirma que o Sol é um transformador elétrico, né, que é bastante razoável acreditar isso. Eu penso da mesma forma.
E ele disse que não há fusão nuclear no Sol, que é o que eu concordo plenamente, contradizendo centenas de estudos que a confirmam. Vamos vendo. E ele declarou em um de seus livros que o Sol é um conversor de energia de outra dimensão, ou seja, basicamente é muito parecido, isso aqui que ele acredita é muito parecido com o que eu já falei várias vezes aqui no canal sobre questão de inversão do campo magnético no modelo de Terra plana. O que a gente acredita? O Sol, na verdade, ele é um ponto focal gerado pelo plasma, e sim, o plasma está fora da nossa atmosfera, certo? Ele está em outra dimensão, convertendo a energia dele numa parabólica, no caso o domo serve como uma parabólica, uma lente convergente, que acaba criando esse ponto focal que a gente conhece aqui na atmosfera como o Sol. Então o que ele acredita aqui para mim é bastante razoável, mas como o que ele acredita automaticamente fere os conceitos dogmáticos científicos, então o cara, é óbvio, vai sofrer ridicularização. Então aqui diz que Dollard, de acordo com seus defensores, é o único homem conhecido que pode reproduzir com precisão muitos dos experimentos de Tesla, com energia radiante e transmissão de energia sem fio. Então, alguns o chamam de professor Dollard, porém ele não possui o título acadêmico para ser considerado como tal. 8 vezes o laboratório dele foi destruído, sabotado, confiscado, recuperado ou desviado. Como inventor, sua mais recente contribuição para a humanidade é um aparelho de previsão de terremotos, que é uma coisa bastante positiva, que ia ajudar muito sismólogos, geofísicos, né, que lidam com a questão de tremores de terra. Então, com tempos de alerta muito aumentados, né, usando correntes telúricas no interior da Terra. Até agora não foi possível verificar a utilidade ou eficácia de tal dispositivo. Isso não é física, disse Dollard, é ciência do éter, né? Pois bem, então, Dollard tem seu próprio lugar, né, entre os conspiranoides, né? Olha como é que eles colocam aqui, ó, conspiranoides. Dollard tem seu próprio lugar e é considerado uma celebridade entre aqueles que apoiam a ciência marginal. Uau! Tipo assim, sabe por que eles estão colocando aqui ciência marginal? Porque tudo que o cara acreditava, né, tudo que ele pensava, basicamente vai contra, certo? Vai absolutamente contra o modelo dogmático que a ciência moderna impõe como realidade absoluta, percebe? Bom, então, como vocês puderam ver, boa parte das informações que tem sobre ele, aqui nessa página aqui da Wikipédia, vocês veem que boa parte da informação é difamando o cara. E aqui vai dizer que ele deu algumas palestras sobre suas pseudo-teorias, sobre suas descobertas, né, com relação à eletricidade, nenhuma das quais passou por um escrutínio científico, né? Nenhum de seus modelos se encaixa nas teorias aceitas da física e da astrofísica, certo? Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que ele não publicou nenhum artigo científico, é isso que ele está querendo dizer. Sabe por que ele não publicou nenhum artigo científico? Sabe por quê? Porque ele provavelmente percebeu que a ciência de hoje, ela deixou a lógica de lado, ou seja, você pode questionar a prática, questionar a lógica, mas você não pode questionar a teoria, porque a teoria faz parte de um conjunto de dogmas, né? E esses dogmas, eles são imutáveis, você não pode mexer nesses dogmas, certo? Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui sobre aquela estudante, PhD de ciências, que ia publicar artigos sobre terra plana? Vocês lembram o que aconteceu com a moça, né? Não existe mais nenhuma rede social com o nome da moça, certo? Ninguém sabe onde a moça se encontra, ninguém sabe se ela está viva ou não. Ou seja, essa é a ciência moderna que muitos idolatram. Ciência é lógica, a ciência é a solução para tudo, a ciência responde tudo, não é isso? Pois bem, vai vendo aí. Bom, então isso aqui é um vídeo, talvez eu faça um vídeo um pouco mais para frente, reagindo a esse vídeo aqui. E aqui nesse vídeo tem uma pessoa fazendo perguntas para ele, né? Ele está sendo entrevistado aqui basicamente. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Todas as teorias caem quando você não consegue ver as estrelas no espaço exterior. E o que ele está falando aqui é uma coisa real, bastante real. Porque tem vídeos na internet de balões estratosféricos e você pode ver nitidamente que quando esses balões estratosféricos atingem a estratosfera, naquela camada mais superior da atmosfera, você não consegue ver estrelas naquela parte.
Ou seja, você só consegue ver as estrelas se você estiver daqui debaixo da superfície. Então, isso corrobora muito, né, para os modelos criados, para os pensamentos desse pesquisador aqui, Eric Dollard, que acreditava que a natureza do universo, da Terra, era elétrica e magnética. Eu não tenho certeza se ele acreditava que a Terra era plana, mas ele acreditava sim que o universo era elétrico e magnético. Ah, e outra, só lembrando, a gente acabou de ler a matéria algumas informações sobre esse cara aqui na Wikipédia, certo? Pois bem, e tem uma parte lá que está dizendo que ele não publicou nenhum artigo científico, etc e tal. Mas existe sim artigo científico publicado por pesquisadores, não por ele aqui, mas por outros pesquisadores que apoiam a questão do universo elétrico e magnético. Artigos publicados dos anos 80. Mas como o cara que escreveu isso aqui só está reproduzindo o que passaram para ele, o cara não tem capacidade de pesquisar, de procurar sobre o assunto, percebe? E aqui ele diz: o Sol é um transformador, conversor etéreo de outra dimensionalidade, sendo o calor e a luz um produto residual. Então, ele acreditava que o Sol era elétrico, certo? E não esse Sol da NASA, porque o Sol que a NASA mostra pra gente é um Sol computadorizado, um Sol monstruoso que cospe fogo, um Sol cheio de labareda. Mas quando a gente olha para o Sol, na realidade, na natureza, a gente não vê isso, a gente não vê essas labaredas sendo emitidas pelo Sol. Então, galera, há sim um grande interesse da comunidade científica de esconder isso aqui, porque a gente sabe que quem controla a chave, quem tem a chave que controla o portal da ciência, não são os cientistas, são pessoas que estão acima. E claro, eles têm um grande interesse em esconder isso aqui, coisas que evidenciem que a natureza é elétrica e magnética, coisas que evidenciem que o Sol não é o que nos contam, coisas que evidenciem que a Terra não é uma bola molhada giratória, ou seja, tudo que evidencie que o modelo da ciência está errado, que o modelo da ciência tem furos, aí tem que ser jogado para debaixo dos panos. E claro, o pesquisador que aborda tal ideia tem que ser ridicularizado, como esse cara e como muitos outros foram. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.